Fervedouro, uma cidade que encapsula as características marcantes das cidades do interior de Minas Gerais. Hospitaleira, acolhedora e enraizada nas tradições típicas do interior. No entanto, um dos aspectos mais notáveis que cativam tanto visitantes quanto os que aqui residem é indiscutivelmente suas piscinas de água natural que borbulham. Embora não haja uma data precisa para a descoberta da região de Fervedouro e suas águas borbulhantes, é amplamente discutido tal fato deva ter ocorrido no final do século XIX. Essas águas misteriosas e borbulhantes atraíam a atenção de tropeiros, moradores locais e viajantes que cruzavam a região. Por isso é evidente a inter-relação entre a história de Fervedouro e suas águas borbulhantes. Ambas desempenharam papéis essenciais na formação e desenvolvimento da cidade. Deste modo, surge a pergunta: como surgiu Fervedouro? E por que esse nome? Podemos dizer que Fervedouro teve aí a sua gênese, o seu nascimento, o seu surgimento a partir da doação de 2 alqueires de terra. Essa doação ela ocorreu no dia 22 de julho de 1890, data em que o capitão Joaquim Carlos Pereira, um proprietário de terras na região onde hoje é Fervedouro, ele resolve fazer uma escritura de doação de 2 alqueires de terra no local onde as piscinas de Fervedouro, a piscina e todo o seu complexo, para o patrimônio de um arraial que ele denominou como o Arraial de São Carlos. Essa sim pode ser considerada como a certidão de nascimento de Fervedouro. A data quando Fervedouro ela sai das trevas, porque antigamente era só um local conhecido pelas pessoas, principalmente por tropeiros que por aqui passavam, ela deixa de ser esse local com conhecimento de pessoas e passa a virar um patrimônio, um arraial, um local onde começaria a agregar as pessoas. Então, de fato, essa doação lavrada em uma escritura pública que se localiza hoje arquivada no cartório de notas de São Francisco do Glória, ela passa a ser a certidão de nascimento de Fervedouro. O local, a data, a escritura de doação de terras, ela se transforma na certidão de nascimento de Fervedouro. Falando sobre a piscina de Fervedouro, falar de uma escritura que é de 1890, doação de 2 alqueires de terra, onde se encontra a nossa piscina, foi doada pelo cidadão capitão Joaquim Carlos Pereira, cujo registro foi feito na época cartório de Manhuaçu, que Fervedouro pertencia a São Francisco era, como Fervedouro, pertencia a Carangola, e Carangola comarca de Manhuaçu. Então aqui está a escritura, depois você pode constar aí nos seus registros, que ela é verídica, foi expedida pelo tabelião Júlio Maria de Azevedo, em data de 1999. No entanto, como já afirmei, meu querido irmão, essa escritura ela é de 1890 e está comprovando a doação de 2 alqueires de terra, onde se encontra encravada a piscina de Fervedouro, que à época tinha lá mais um poço que muita gente não sabe que está enterrado por ter havido uma morte de um sacerdote que caiu lá e não sabia nadar. Essa piscina, poucas pessoas sabem da existência dela, que está entupida. E tem lá, como disse, além do teor da água, comprovado em análises feitas em 1910 no Rio de Janeiro, tem também um poço de lama medicinal, onde algumas poucas pessoas sabem da eficácia dessa lama medicinal contra vários tipos de câncer de pele. Escritura de doação de terras. Declaro, eu abaixo assinado, capitão Joaquim Carlos Pereira, residente nesta freguesia de São Francisco do Glória, termo de Santa Luzia do Carangola,
comarca de Manhuaçu, estado de Minas Gerais, que sendo um dos condomínios nas terras citas no córrego denominado Fervedouro desta freguesia, terras estas que limitam de um lado com Manuel Luiz Dávila, córrego acima pelo Espigão com Manuel do Carmo da Silveira Gomes, pelas cabeceiras com Miguel Moreira da Silva e com herdeiros do falecido Manuel José Virtuoso, tendo resolvido doar 2 alqueires das mesmas terras para patrimônio de um arraial, que será chamado Arraial de São Carlos, com a invocação da Nossa Senhora da Conceição, devendo o dito arraial ficar compreendido dentro da seguinte área. E começava de um marco de brauna lavrado, que será colocado em um espigãozinho da colina por detrás de uma gigantesca figueira, a cujas sombras existe um poço, e deste córrego abaixo será colocado outro marco abaixo de um outro fervedouro de águas cristalinas, e ao lado serão afincados 2 marcos, sendo um de cada lado, de forma que dentro desta área compreenda os ditos 2 alqueires, de modo a ficarem os referidos poços pertencendo ao arraial, como fossem a minha intenção ser proporcional aos doentes de uso grátis das águas medicinais que se acham dentro da área descrita. Vejo que jamais se conceda licença para a edificação de casa menos de 100 metros de distância de cada poço, pois destina os terrenos que lhes ficam anexos ou contínuas para estabelecimentos hidroterápicos, que abrigam os doentes que porventura tenham que recorrer às mesmas águas. E para que esta doação que faço de livre vontade ser um bem da humanidade sofredora e produza seus efeitos, e é desejo meu que a mesma seja registrada na intendência deste município, a cujo conhecimento levo esta minha resolução. São Francisco do Glória, 22 de julho de 1890. Joaquim Carlos Pereira, Pedro Pinheiro de Lacerda, Estevão Rodrigues Pedrosa e Estevão Camilo Pedrosa. Sobre o documento que nos foi apresentado, é importante destacar, que trata-se de um documento que seria o que fosse equivalente nos dias atuais uma escritura pública de doação. Naquela época, talvez não era esse o nome que se dava, mas analisando a legislação civil regente, seria isso, uma escritura pública de doação, e importante mais destacar, seria o documento principal de fervedouro, a certidão de nascimento de fervedouro, que foi uma doação daquela época. E assim, o que mais importante, eu achei mais interessante, é que a gente pôde observar a evolução, não só do direito, mas também a evolução da língua portuguesa. Existem vários termos ali que não são utilizados mais, Então, aquele documento demonstra, além de tudo, a evolução de Fervedouro como cidade. Hoje, a gente pode observar que Fervedouro é uma cidade que sempre cresce, e aquele documento nos demonstra isso. É um documento centenário que demonstra a criação da nossa cidade. Posteriormente, em 29 de agosto de 1891, o capitão Joaquim Carlos Pereira retorna ao cartório, onde ele realiza a ratificação da doação que ele tinha feito anteriormente, em 22 de julho de 1890. Esse ato de ratificar uma doação feita significava que você estava confirmando e corrigindo alguns possíveis erros que poderiam ter ficado no documento anterior. Então, em 29 de agosto de 1891, um ano após ele fazer a primeira doação, ele retorna ao cartório e ratifica, ou seja, confirma a doação feita anteriormente. E esse documento ele é muito interessante, que ele tem muitas questões que ajudam a entender um pouco a história. Por exemplo, ele comunica que havia falado do fato com o vigário, o fato da doação com o vigário de São Francisco do Glória, e que ele iria construir uma capela semelhante à capela da igreja em São Francisco do Glória, nesse arraial que ele estava criando. Outro fato interessante é que ele comunica que ele tinha sido consultado sobre uma permuta de terra. Porém, o documento, por haver algumas
falhas, a gente não consegue identificar tudo o que ele cita, mas é um documento riquíssimo e, igual ao outro, serve como referência para a história de Fervedouro. Existe uma tradição oral na cidade de Fervedouro que diz que o capitão Joaquim Carlos Pereira fez com um engenheiro chamado Henri Louis Xavier Bernardes uma permuta de terra. Essa permuta, ou uma troca de terra, foi onde que o engenheiro Henri Louis Xavier Bernardes ele adquiria a área da piscina, que foi doada anteriormente, e, em compensação, ele doava uma outra área para que pudesse se formar o patrimônio, as casas, os vilarejos que estavam se formando. Essa área ficaria localizada onde hoje é a Avenida Maria Amélia de Souza Pedrosa. Uma permuta de terra que ele fez com Joaquim Carlos Pereira, neta de Henri Bernard e Mariquinha Bernard, foram donos das terras das Águas de Fervedouro, que passaram para meus avós Edgar e Maria Augusta, onde tiveram 4 filhos: Alfredo da Silva Pinho, José da Silva Pinho, Maria de Lourdes Pinho e Maria Pinho. Meu pai casou, morou nas terras onde nasceram meus 2 irmãos mais velhos, o Antônio Rogério e a Maria da Glória. Fervedouro tem esse nome porque as águas borbulham quando a gente chega perto. Elas borbulham, então deram o nome. Henri Bernard deu um nome para Fervedouro, que isso aqui era só um patrimônio, era só algumas casinhas, então eles deram o nome de Fervedouro pelas águas borbulharem. Ao longo de sua história, Fervedouro já teve várias designações: Arraial de São Carlos, Arraial de Santa Bárbara, Terra das Águas que Fervem. Várias foram as denominações que as pessoas usavam para designar o local onde existiam as famosas piscinas de águas borbulhantes. Mas uma coisa nos chamou a atenção: não há registro de uma data ou de uma cronologia de quando Fervedouro passou a ser chamado por essa designação. Não encontramos nada referente a esse assunto. Só encontramos, e isso foi unânime entre as pessoas, tanto documentalmente falando quanto através das nossas entrevistas, que a denominação de Fervedouro ela foi oriunda de suas piscinas, pois Fervedouro é atribuído às águas que fluem do solo, dando a impressão de ferver. Foi por esse motivo que essa cidade passou a ter essa denominação, graças às pessoas que vinham até aqui a piscina verificar e observar essa ação das águas borbulharem. E de tanto ver, as pessoas passaram a chamar o local de Fervedouro, ou Terra das Águas que Fervem. Pelas matas verdejantes brotam águas borbulhantes, águas cristalinas descendo das serras, lindas cachoeiras pelos vales, campos verdes, lindas montanhas. Fervedouro, terra querida de bravos homens de luta, terra que vale ouro, terra querida, terra querida. Fervedouro, terra querida de bravos homens de luta, terra que vale ouro, terra querida, terra querida. Lutaremos sempre